Então, vamos lá para a segunda parte da aula de saúde coletiva. E a gente já começa visando a seguinte questão, que saúde coletiva, dentro dela a gente já viu um pouco da história no último vídeo que eu fiz, e agora a gente vai ver um pouco da organização dentro da assistência de saúde ao paciente, né? E é o seguinte, daí a gente já vem com algumas coisas, alguns aspectos que a gente precisa frisar, que são os aspectos demográficos e os aspectos epidemiológicos, né? E dentro dos aspectos demográficos, eles querem mostrar que, com o passar do tempo, a saúde ela muda, assim também como as tecnologias que foram aplicadas à saúde da população. Porque com o tempo, vamos dizer assim, a geração vai mudando, a visão da geração vai mudando. Por exemplo, as mulheres de hoje não são iguais às antigamente, entende? Não têm os mesmos princípios, os mesmos valores das mulheres de antigamente. Então, nós temos que nos adaptar à nossa população. E os aspectos demográficos frisam isso, entendeu? As tecnologias aplicadas à saúde da população, vendo principalmente a questão dos nichos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nós estamos numa era onde a taxa de fecundidade diminuiu muito, pela questão de que vários fatores externos agora influenciam do que antigamente, na criação antigamente das mulheres, entendeu? Já nos aspectos epidemiológicos, a gente vai ver dentro disso a questão de investigação e taxa de mortalidade, morbidade, fertilidade, entre outras. Porque começa a ser pesado taxas em cima dessas questões, porque, por exemplo, mortalidade feminina, mortalidade infantil é muito frisado, principalmente nas maternidades. Então tem que ter um olhar maior para cima disso, para que evite, entendeu? Os fatores associados. E é sempre bom, é necessário sempre você conhecer a população e cada família, porque só assim você vai conseguir saber o tipo de abordagem necessário para cada família, para cada indivíduo, entende? Dentro dela nós temos condições, que são as condições agudas e as condições clínicas. As condições agudas, a gente vê que, por exemplo, a gente tem uma população com uma doença com alta probabilidade de identificação do problema, com diagnóstico, prognóstico levando à cura, entende? Com as condições agudas, a gente consegue tratar de uma forma mais rápida, consegue, vamos dizer assim, gerar o processo da cura, né? Já nas condições crônicas é mais complicado, porque nas condições crônicas é onde não se há uma cura, mas se tem um tratamento, né? Geralmente está ligado a doença, tipo assim, que tem um difícil diagnóstico e um prognóstico. Aí, ou seja, quando, por exemplo, vamos dizer um câncer, leva muito tempo para ser descoberto, a maioria, né? Quando se vai descobrir um câncer, muitas vezes ele está na etapa final, né? Então, ou seja, é sempre, é sempre bom pegar no início, para a gente conseguir levar sempre a cura do paciente, porque ele tem uma qualidade de vida maior, né? Aí aqui, por exemplo, dentro da sociedade nós precisamos entender a vulnerabilidade e os riscos de cada uma, entendeu? Seja do indivíduo, da família, do que for, a gente precisa estar sabendo como tratar e como cuidar disso. Como que você vai saber a vulnerabilidade e os riscos de cada família, de cada população? Conhecendo ela, né? E a vulnerabilidade são fatores que podem proporcionar um menor risco de certas condições, doenças, danos que acontecem com essa população. Então, o que acontece?
é uma forma de você identificar, trazer um menor risco para aquela população, porque os riscos, eles definem as probabilidades de acontecer um certo fator, entendeu? Ele vai definir se vai acontecer ou não, qual é a porcentagem que pode acontecer aquilo naquela família. Por exemplo, quando você vai fazer a sondagem de um paciente que está em casa, vamos dizer assim, você começa, por exemplo, naquela questão de árvore genealógica, você começa, me conta um pouco da história dos seus avós, por exemplo, você tem diabetes? Tem diabetes. Ou então não tem diabetes, sua avó tem? Tem. Alguém na sua família tem? Tem. Pai, mãe, tio, tia. Isso é um histórico genealógico da doença, entendeu? Que isso vai mostrar os riscos e a vulnerabilidade em cima disso, que é pra gente evitar com que aconteça. Aí aqui, ó, a gente tem algumas imagens, né, que mostram um sistema sem organização, que é muito do que a gente vive hoje, muito mesmo. Aqui, ó, olha só, você consegue ver ali um bebê nascendo na calçada, né? Ó, pronto-socorro cheio, paciente no chão, posto de saúde lotado. Por quê? Porque não se tem como é que se diz? Uma organização. Hoje em dia, eu consigo olhar assim com outros olhos, porque eu já presenciei muito dessas situações e hoje eu vejo que tá mais tranquilo. Por quê? Porque foi criado um outro sistema, foi adaptado um novo sistema. E aqui a gente entra na divisão, né? Na divisão entre a atenção primária, a atenção de média complexibilidade e de alta complexibilidade. Na atenção primária, geralmente eu vou dividir ela por sistemas, por exemplo. É como se fosse as UBS, é a porta de entrada do paciente. Então, ali a gente tem o quê? As consultas de rotina, as trocas de receita, os tratamentos das doenças mais comuns, né? Como diabetes, hipertensão, ali as vacinas, né? Injeção, farmácia ali. Tudo é aquela questão da porta de entrada do paciente. Já na atenção de média complexibilidade seria os hospitais, no caso, né? Onde você vê que, por exemplo, você vai para o hospital quando a UBS não te atende mais, tipo assim, não atende a tua demanda, como, por exemplo, quebrei um braço, eu não vou para uma UBS, eu vou para um hospital. Por quê? Porque lá eles vão diagnosticar, ver se precisa de cirurgia, vão tirar o raio-x, vão fazer tudo o que é necessário, entendeu? Já precisa de um outro ramo, onde a atenção básica, a atenção primária, não me atende mais. O que vai me atender agora é a atenção de média complexibilidade, né? E já a de alta complexibilidade seria, no caso, os hospitais especializados, como, por exemplo, o Base. O Base hoje, ele é um hospital de referência em trauma, por exemplo. Então, ou seja, paciente de queda de moto, paciente de acidente de carro, geralmente não é encaminhado, os casos mais graves não são encaminhados para dentro de hospital regional, entende? Ele já é encaminhado direto para base. Por quê? Porque lá é especializado em trauma. Lá a gente tem especialidade em trauma, neurologia, todas as áreas, como ginecologia, dermato, tudo isso, a gente tem especialistas em cada uma dessa área. É por isso que, para você ser enviado para base, você não entra lá de qualquer jeito. Você precisa ser enviado através de uma UBS ou através de um hospital regional, entendeu? Você não chega no base e é atendido. Não, você chega através de um encaminhamento. Aí agora a gente vai mostrar os sistemas, né? Olha só. Antes ele era hierarquizado, que era em forma de pirâmide. Agora ele tá, eu digo muito como é forma de estrela.
Por quê? Porque ele, ó, através da APS, ele é direcionado para onde precisa ir. Entendeu? E aí a gente vai entrar nessa questão da operacionalização das RAS, né? Que é o quê? As RAS, elas são redes de assistência, de atenção e assistência à saúde, que tem como princípio, tem como base, né, 3 pontos, que são população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde. Na população, a população é a comunidade, é quem vai ser atendido por essa rede, entende? A estrutura operacional seria o sistema de informação, que é quem vai, vamos dizer assim, comunicar que o paciente é quem faz a ligação de todo o processo. Por quê? Para eu ligar a população até o modelo de atenção à saúde, eu preciso de uma estrutura operacional, entende? E o modelo de atenção à saúde tipo assim, é como se ele fizesse a seleção para qual das atenções é melhor para o paciente. Exemplo, vamos dizer que a pessoa chegou e ela deu entrada com uma doença onde a UBS não atende mais ela. E o que é necessário é que ela vá para o ambulatório, que aí os ambulatórios geralmente ficam nos hospitais regionais. Então, ela vai ser encaminhada para o ambulatório. Porém, ela vai ser encaminhada dentro de um sistema. Ela vai passar pela UBS, vai passar por uma consulta. O médico vai encaminhar essa paciente para o ambulatório. Ela já sai do posto com a marcação no ambulatório, entendeu? Para o ambulatório. E isso ajuda demais, porque evita com que se tenha uma demora evita uma maior demora, entendeu? Filas maiores, vamos dizer assim. E aí, eu fiz um bom, tudo isso aqui, esses 4 slides eu dei uma enxugada boa neles. E aí a gente vai para as classificações que geralmente a gente vê em todo hospital, que são as cores, né? Vermelha para caso de emergência, caso de urgência é o laranja, né? Caso muito urgente é o de laranja, caso urgente é o amarelo, o verde são pouco urgente, os azuis são não urgentes, que geralmente os azuis são tratados em UBSs, né? E dentro da atenção básica, ela vai englobar várias vertentes, né? Que é a rede cegonha, a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção de urgência e emergência, a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas e a rede de cuidados com pessoas deficientes, para ter um melhor atendimento para toda a população. E nisso, ela vai englobar tudo isso dentro da família, entendeu? Ela vai gerar essa atenção completa para a família, né? E agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a gestão clínica. Na gestão clínica, a gente vai ter algumas linhas dentro dela, né? Algumas diretrizes, que a gente vai precisar entender um pouquinho. Na gestão da condição de saúde da população, né? No caso, então, na gestão de condição da saúde, qual é o foco deles? É identificar o problema em que afeta a população e para poder o quê? Manter um controle de ações que precisam ser feitas em cima disso. Porque se não se tem um controle das ações que precisam em cima dos problemas, os problemas não são sanados.
E, ou seja, vai ficar andando em círculos, entende? Ficar andando em círculos e o paciente acaba não tendo a atenção necessária. Aí a gente vê aqui, gestão de caso. Opa, passei um pouquinho. Gestão de caso. A gestão de caso, ela seria uma entrevista entre o profissional da área da saúde com o paciente para desenvolver uma atenção de qualidade humanizada para esse paciente. Porque a gente vê que hoje em dia, por exemplo, hoje em dia essa questão da humanização dos atendimentos está muito evidente, né? Tá muito, muito, muito evidente. Então, ou seja, é uma coisa que hoje chama muita atenção, mas antigamente não. Antigamente os pacientes eram muito maltratados, então as pessoas reclamavam muito a respeito disso, né? E isso trazia vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Um desconforto para o paciente, entende? Então o paciente ficava desconfortável com o tipo de atendimento que era prestado para ele. Muitas vezes até, né, saía muito mal, saía pior do que entrava, vamos dizer assim. Então, isso foi algo que chamou a atenção e que começou a ser tratado dentro dos sistemas, né? Aí, ó, a auditoria clínica, que é a análise da qualidade do atendimento. Tudo isso foi gerado para que o próprio paciente tenha um bom atendimento, uma boa experiência para o seu quadro de dor, né? Para o seu quadro de doença. O melhor atendimento, o melhor cuidado para isso. A lista de espera é é uma fila de prioridade, né? De acordo com a classificação. Quanto mais alto o risco à saúde do usuário, mais no topo da lista vai estar a pessoa. Então, ou seja, foi criada uma lista para ter uma organização em cima disso e as pessoas poderem serem atendidas com uma agilidade maior. E dentro disso, a gente não pode esquecer de citar a PNH. Porque é a Política Nacional de Humanização, porque ela foi muito falada. A PNH é o que norteia, assim, hoje a base da saúde, porque, querendo ou não, é necessário, né? Ela estimula a comunicação entre os profissionais, sejam eles gestores, trabalhadores e usuários. Isso vai estimular um melhor trabalho em equipe, uma atenção melhor ao paciente. Foi criada para que tenha um diálogo entre esses profissionais, né? Para gerar um trabalho de equipe melhor e resultar num atendimento de excelência humanizado ao paciente. Então, você vê que tem um cuidado com isso, entende? E a PNH ela se divide em princípios, diretrizes e... Calma aí, tá bem aqui embaixo. Princípio, diretrizes... Isso, princípios e diretrizes. Nos princípios, eles prezam o quê? O diálogo entre os profissionais para gerar um trabalho em equipe multiprofissional. Para, sendo assim, conseguir trabalhar com o paciente de uma forma melhor. Ter um cuidado, uma atenção maior ao paciente, uma boa experiência do paciente vamos dizer assim, está mais cuidado, está mais amparado e tal. E as diretrizes. É aquela questão, né, de... Aqui, ó. As diretrizes. Aquela questão do acolhimento, da ambiência, né, da valorização do trabalhador, da defesa do direito do usuário, do acolher e do compreender o paciente, né? E isso que preza em cima dessa política, né? E
é exatamente isso. Ó, aí aqui a gente vê, ó, inserir os outros profissionais de forma a gerar confiança para o paciente, expor o problema e solucionar de uma melhor forma. Por quê? Porque muitas vezes o paciente faz uma ligação com um profissional, mas não faz com outro. Se sente confortável com um, mas não se sente com outro porque o outro não se ambientaliza, entende? Então, o certo é ter aquela equipe multiprofissional, né? Com ele, acompanhando, sabendo mais sobre o caso, ter aquela confiança com todos os profissionais. Então, essa política preza muito isso. Abordar a dor e o sofrimento do paciente, prestando bastante atenção na singularidade, né? Na singularidade, levando a abordagem clínica necessária. Por quê? Porque, por exemplo, o paciente ele tem uma doença X, vamos dizer que tem uma diabetes. A gente sabe que nem todo paciente é igual, nem toda diabetes é igual. Existem vários tipos de diabetes, por mais que a gente conheça muito sobre as doenças, mas todo paciente é um paciente, toda dor é uma dor, toda doença é uma doença. Então, tem que prestar atenção e saber como que, de repente, funciona aquele paciente com relação àquela doença. Para poder você levar uma abordagem clínica mais precisa, mais necessária, com mais cuidados, entendeu? Para que se aplique melhor ao paciente. E também, ó, valorização sempre das experiências de cada profissional para uma melhor abordagem da doença do paciente. Porque, por exemplo, às vezes eu tô atendendo um paciente, eu sou enfermeira, vou lá, atendo o paciente, e aí eu tenho um outro colega que é enfermeiro. Eu não tive experiência nenhuma, mas ele teve. Ele já teve e eu muitas vezes não escuto ele. Quero fazer da minha forma. Não, pelo contrário. Sempre estar aberto a novas opções, opiniões, para poder se abrir e entender, né? E, ó, incentivar os usuários a sempre saberem seus direitos e fazer com que os direitos deles nessa área sejam cumpridos. É muito importante você sempre visar os direitos do paciente. O paciente tem de, ó, uma coisa que eu aprendi muito na minha faculdade. Tem que perguntar para o paciente se ele quer. Exemplo, ele quer tomar tal medicação? Se o paciente virar para você falar, não, não vou tomar a medicação, não quero tomar a medicação, você insiste mais umas 2 vezes. Se ele continuar dizendo que não quer, você vai escrever lá, ó, foi solicitado uma vez, o paciente negou, foi solicitado outra vez, foi mais uma vez, o paciente negou. Aí você já coloca, já ficou livre da culpa, de certa forma, entendeu? Livre daquele peso. Ou seja, nada pode recair contra você, nem penalmente, nem judicialmente, pois você fez o seu papel do cuidado. O paciente ele tem direito de escolher se ele quer ou não. Então, é extremamente necessário fazer com que os direitos do paciente sejam cumpridos. Se ele quer ir embora, ele vai embora. Se ele quer tomar medicação, ele vai tomar medicação. Você tem que fazer com que sejam cumpridos. Mas você não pode fazer com que os seus sejam desrespeitados e os deles cumpridos. Não. Tem que ter como é que se diz? Um acordo entre as coisas. É aquela questão do até onde o meu direito vai, até onde o direito do paciente vai, entendeu? Tem que ter um cuidado com isso. Aí a gente entra em equipes de referencial e apoio matricial. Isso, equipe de referencial e apoio matricial é uma equipe que coordena o ambiente e o espaço onde o usuário precisa ir para ter o atendimento, e também ele monitora os pacientes depois do adoecimento, né, para poder evitar que, tipo, as informações referentes a cada paciente seja perdido e que ou então que tem algum tipo de esquecimento em arquivos. Isso é muito importante, por quê? Porque isso, ele precisa ter o cuidado com essa documentação, né? Com a documentação e com cada paciente, cada local onde o paciente vai. Porque só assim se tem como é que se diz? Se tem um sistema.
um sistema que é bem organizado, um sistema que você vai conseguir ter um controle da fluidez dele. E o projeto terapêutico singular e discussão clínica dos casos é muito importante. Muitos pacientes muitas vezes podem até ficar envergonhados com algumas coisas, mas é muito importante porque muitas vezes a doença que um paciente tem, ele tratou com uma equipe. Só aquela equipe vai saber como tratou aquela doença. Dependendo da abordagem clínica, da doença, muitas vezes você pega uma doença que você não sabe como cuidar. Então, o que acontece? É uma doença nova, algo que ninguém nunca viu, não sabe como tratar, não sabe como fazer. Então, é muito importante cuidar disso, entendeu? É passar esta informação para outros profissionais, ter esse estudo de caso com outros profissionais, porque assim você vai espalhar o conhecimento. É muito importante distribuir essa questão do conhecimento, né? E é isso.